Bom dia, Pai do Senhor, como é que vai? Tudo bem? Nós estamos nos alimentando mais uma vez com esse devocional maravilhoso e eu quero orar com você e por você. Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar neste dia, pelo privilégio que temos de estar juntos nos alimentando com a Tua palavra, dá-nos um dia na Tua presença. Abençoa cada um, Senhor, que está nesse devocional. Dá um dia maravilhoso, acampa o teu anjo ao redor, livra de todo mal, de todo perigo, abençoa seus projetos, suas rendas, Senhor, seus negócios. Senhor Jesus amado, a sua família, guarda debaixo do teu sangue, Senhor. Continua conosco, é o que nós te pedimos e fala ao nosso coração nesse momento mais uma vez. Amém. Vamos ler hoje, interessante que a Bíblia Sagrada, ela tem os evangelhos no Novo Testamento, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu quero compartilhar com você hoje uma das parábolas que Jesus fala com os seus discípulos. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. Estou convidando você agora a pegar a sua Bíblia, se você puder. Se não, você pode escutar ou anotar, não tem problema não. São Mateus capítulo 13, também está em Marcos e Lucas. Essa parábola ela está nos 3 evangelhos sinóticos. E nós vamos ler a parábola do semeador. Mateus capítulo 13. Vamos do versículo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa é a parábola do semeador. Interessante que Jesus ele ensinou utilizando muitas parábolas. E isso é maravilhoso, porque ensinando, mostrando uma coisa que era conhecida deles e que eles poderiam aprender mais ainda. A parábola do semeador é uma das parábolas mais conhecidas do ministério de Jesus. É interessante isso. A gente conta essa parábola na linguagem infantil, a gente prega sobre a parábola do semeador, a gente fala, e ela está registrada nesses 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Interessante é que Jesus, a Bíblia diz que ele sai de casa e ele, é o que diz aqui, estava assentado junto ao mar. E todo lugar que Jesus estava, a multidão chegava. E olha a preocupação de Jesus, não perder a oportunidade em ensinar as pessoas. E isso é uma lição muito maravilhosa para nós. Muitas vezes nós estamos em determinados lugares e Deus nos dá a oportunidade para ensinar alguma coisa e às vezes a gente fica temeroso, sem querer falar nada, mas são oportunidades que Deus nos dá. Então eu quero te dizer nessa manhã que se Deus te colocar em alguma situação, aproveite a oportunidade que Deus te dá e diga para alguém que está do seu lado, não precisa pregar um sermão inteiro, mas diga pelo menos que Jesus te ama. Né? Olha que dia lindo que o Senhor nos dá, isso é maravilhoso. E Jesus ele não perde a oportunidade. E a Bíblia diz que ele entra num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé.
Olha, quando ele entra no barco e se assenta, a multidão fica de pé, o que? Esperando ouvir. Olha que coisa maravilhosa. Esperando ouvir. A multidão está de pé. Jesus está sentado no barco, esperando ouvir a voz de Jesus. E Jesus aproveita isso e ele começa a ilustrar uma realidade existente na vida de todo semeador. Semeador das boas novas. Nós somos semeadores das boas novas do Evangelho. E aí a gente muitas vezes diz assim, mas eu preguei e ninguém aceitou Jesus. Eu falei e não teve fruto. Você não sabe. A semente, você, como bom semeador, lance a semente por onde você passar. Lance a semente. O nosso papel como chamado de Deus, escolhidos por Deus como semeadores das boas novas, é lançar a semente. Ela vai cair em terra boa e vai brotar logo. Ela vai cair em terra, nos pedregais e vai crescer e vai morrer por causa do sol. Mas uma hora ela vai chegar num solo bom e ela vai crescer e vai dar frutos. E esses frutos irão permanecer. Quantos de nós são frutos de palavras ouvidas numa pregação, onde foi alcançado pela palavra de Deus e veio a seguir a Jesus. E ali não foi diferente. Jesus estava ensinando a importância do semear. Não adianta eu ter a semente, a palavra de Deus comigo e guardar só para mim. Eu preciso semear. Por isso que eu estou nesse devocional, semeando essa palavra que o Senhor nos dá nessa manhã, dizendo a você, pegue esta semente, vai florescer, semeie em outro lugar. Isso é maravilhoso, semear a palavra de Deus. E é o que nós vemos hoje aqui, a importância do semear. Então Jesus ele diz o quê? Que a primeira caiu à beira do caminho. Por quê? O semeador foi caminhando e foi aproveitando, jogando a semente à beira do caminho. São aqueles que ouvem a palavra. Olha só, a semente lançada à beira do caminho representa aqueles que ouvem a palavra e não a compreendem. Mas a semente foi lançada. Eles não compreendem, mas a semente foi lançada. A semente à beira do caminho é a semente que ficou sobre a terra e não penetrou no solo, mas foi semeada. O solo à beira do caminho é um solo que ficou muito endurecido, porque as pessoas vão pisando em cima. Quantas vezes nós vamos passando em um lugar que tem grama e de tantas pessoas pisarem ali, já ficou só aquele trilho e não nasce mais grama. Essa semente, quando é lançada à beira do caminho, ela não vai germinar, porque não tem como entrar para o solo. Mas, contanto que a semente foi lançada, essa semente se torna presa fácil dos passarinhos virem comer. Mas o importante é que você, como semeador, você fez a sua parte, você semeou, você passou à beira do caminho e semeou. Vai que essa semente cai num lugar que deu certo, não é? E aí depois a segunda parte caiu em solo rochoso, de pedra, de rocha. E aí o que acontece? Representa o solo rochoso aqueles que ouvem e recebem a palavra, mas devido à ausência de raízes, porque não consegue enraizar aquilo ali, acabam não durando muito tempo. Creem apenas por um pouco de tempo. Olha o que diz Lucas, capítulo 8, versículo 13. Vamos ver o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 13. A respeito disso, diz assim, ó. Deixa eu ler aqui para você. 8, capítulo 13 de Lucas, ele vai dizer assim, ó. 13. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Esse é o que a semente que cai em solo rochoso. Quando vem as dificuldades, eles já se afastam, porque não criou raiz para aguentar o vento, as tempestades. E aí vem o sol, mata aquela plantinha,
Mas o semeador, ele não desiste. A terceira parte cai em solo cheio de espinho. Olha que coisa interessante. Os que representam o solo espinhoso são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas, as ambições, as festas, as coisas belas desse mundo, acaba sufocando a palavra, impedindo que ela frutifique nos corações. Olha só, Marcos capítulo 4, versículo 19, nós vemos que essa parábola do semeador, ela está nesses três evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, desculpe. Então a gente vai encontrar aqui Marcos capítulo 4. Será o que está dizendo aqui? Vamos ver. Marcos capítulo de número 4. É muito bom a gente estudar a palavra de Deus. 4, versículo de número 19, diz assim, ó. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Por quê? Porque aquela semente caiu naquele solo que estava cheio de espinho, né? E aí vem os presentes, os convites, as coisas que parecem brilharem mais, e aquilo ali sufoca aquela semente e ela finda morrendo. Mas o semeador não desiste e a quarta parte cai em boa terra. Veja que o semeador, ele vai semeando à beira do caminho, em solo rochoso, em solo espinhoso, mas chega uma hora que a semente cai em boa terra. E louvado seja Deus, que o nosso coração foi a boa terra que essa semente caiu e está dando fruto. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que está buscando que essa semente que caiu no seu coração, ela frutifique com a leitura da palavra de Deus, com a oração, com jejum, com louvor. Tudo isso é adubo para que essa semente ela frutifique. O que representa essa boa terra? Representa os que ouvem a palavra e compreendem, e recebem e aguardam, a retém de bom e reto coração. Por causa disso, o que acontece? Diferente do que caiu à beira do caminho, no solo rochoso, no solo cheio de espinho, ele frutifica. E aí, quando ele frutifica, as pessoas podem se alimentar. Esse fruto, ele tem semente. E esse fruto vai gerando outras sementes, outras árvores. E isso é maravilhoso. Há aqueles que sugerem que um dos segredos da terra boa seria possivelmente que ela foi trabalhada e limpa. Sim, a gente entende isso. Muitas vezes a pessoa ela é evangelizada, ela é orientada, até o dia que ela resolve dizer assim, eu recebo este Jesus no meu coração. E a terra já está pronta. Mas isso não impede que, como um bom semeador chamado por Deus, nós possamos semear essa boa semente ao longo da nossa vida. Então, que essa leitura no dia de hoje, Mateus capítulo 13, do primeiro versículo ao versículo 9, a parábola do semeador, ensinada pelo próprio Jesus Cristo, quando ele tendo Jesus saído de casa naquele dia Jesus saiu de casa e estava assentado junto ao mar. Agora imagine a cena, Jesus saiu de casa, saiu da sua casa ali e se senta à beira do mar e fica contemplando aquilo ali. E a multidão, ao ver Jesus, começa a chegar. E Jesus, sabendo da necessidade daquele povo, ele aproveita a oportunidade de dizer, vou ensinar uma grande lição. A lição de semear até que chegue numa boa terra. E Jesus semeia. E essa semente foi tão maravilhosa que chegou até nós através da palavra de Deus, o que estamos estudando no dia de hoje, nos alimentando para crescermos mais ainda na presença de Deus. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Beijo no seu coração. Se não é inscrito, se inscreva. Não esquece, deixa seu gostei. É muito bom para o crescimento do canal e eu conto com você. Deus te abençoe.